3 vazamentos, até agora sem explicação, atingiram os gasodutos que vão da Rússia para a Europa. Bolhas de gás se espalharam no mar acima dos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Algumas manchas têm até 1 quilômetro de diâmetro. Bom, e ainda para complementar este assunto, os preços do gás natural, estou olhando aqui, lá na Europa, dispararam nesta terça-feira, logo após essa detecção aí, né, que acabou sendo detectado esse vazamento nas tubulações do gasoduto Nord Stream, isso utilizados para transportar, então, a commodity da Rússia para a Alemanha. A Europa corre para investigar o que teria causado os vazamentos e, assim como a Rússia, não descarta hipóteses de sabotagem. Essas imagens captadas pelo Comando de Defesa da Dinamarca conseguiram flagrar bolhas aparecendo na superfície do Mar Báltico. Os vazamentos aconteceram próximos à ilha de Bornholm. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 têm mais de 1.200 quilômetros de extensão cada linha, com uma capacidade de levar 110 bilhões de metros cúbicos de gás da Sibéria até a Alemanha. Para economizar energia, o governo da Suíça está sugerindo tomar banho em dupla. A crise energética e a guerra da Ucrânia obrigam a Europa a recorrer a outras fontes de produção de energia. Mas as alternativas possíveis podem ser um retrocesso para o meio ambiente. Com o frio do inverno batendo à porta, os países da União Europeia e, em especial, a Alemanha, se veem diante de um impasse. Como aquecer as casas da população e, ao mesmo tempo, manter as indústrias funcionando sem o gás da Rússia. A era da escassez. Economistas alertam que o cenário de juros altos, poucos negócios e desaceleração da economia mundial pode durar por mais de 3 anos. Você vive na Europa quase toda a sua vida. Você já experimentou isso antes? Não, e acho que isso é o que me balança. Tenho feito muitas apresentações em assuntos como reset financeiro, crise financeira. E sempre disse para a audiência que devemos estar preparados, porque um dia teremos uma crise de verdade nas nossas vidas. Se você estudar a história, cada geração teve a sua grande crise. Uma guerra, uma crise econômica. E nós nunca tivemos uma. Se você nasceu depois de 1945, eu nasci em 1962. Você não teve uma grande crise. Então, esses efeitos que a gente hoje observa internacionais, eles podem ter grande destaque aqui para o aumento do preço dos combustíveis, para o aumento do preço do gás natural. A gente é grande importador de gás e não exportador. A gente está ainda na 30ª posição como país exportador. Então, são fatores esses intrínsecos, internos ao Brasil, que tornam a nossa produção de gás mais cara e menos competitiva face à internacional. O cidadão comum aqui na Europa está se perguntando quando as contas de energia retornarão ao normal. Isso é a única coisa que eles falam agora. E muitos deles dizem que irão parar de pagar. E eles olham para o governo, e a primeira-ministra da Inglaterra já disse que ela cobrirá os custos extras. A França está se voltando para subsidiar os custos de energia, e acho que veremos muita impressão de dinheiro. E essa é a razão por que o euro cairá tanto, pois há uma enorme crise se desenvolvendo na Europa, também nas fábricas que usam muita energia. E então você tem a impressão de dinheiro que acontecerá novamente, e isso coloca muita pressão no euro e no sistema europeu. Os subsídios por si mesmos podem criar um problema. Acho que foi mencionado no painel aqui na conferência que se você subsidiar a energia, as pessoas irão usar mais, criando ainda mais escassez. Sim, é um balanceamento de atos diferentes para os governos. Mas você sabe como os governos são. Se a pressão se torna muito grande e as pessoas começarem a demonstrar e se revoltar. Você tocou nos protestos dos fazendeiros, mas temos mais questões na Europa e mais questões na Holanda. E acho que quando essa crise energética levar as pessoas para o extremo, você poderá ter demonstrações em massa e mesmo revoltas. E o governo teme isso. Então, eles escolheram o caminho fácil, que é imprimir dinheiro. Se o fluxo feito aí por meio da Ucrânia for interrompido, a Europa Ocidental seria cortada, deixando apenas o gasoduto Turk Stream, que envia gás para a Turquia e alguns países do sul e sudeste da Europa. E agora temos os países do BRIC: Brasil,
Rússia, Índia, China. A Argentina acabou de se juntar a eles. Os sauditas disseram que talvez se juntem a eles. Agora temos um grupo de mais de 140 países que não apoiam as sanções do Ocidente. Então, temos apenas poucas dúzias de países ocidentais que aplicaram as sanções contra a Rússia. Mas a maioria do povo, 6 bilhões de pessoas, vivem em países que não apoiam as sanções. E podemos ter um afastamento do nosso sistema baseado no dólar, por um sistema que seja introduzido pelos BRICS. E eles dirão: usaremos o nosso próprio sistema a partir de agora. Por que esses 140 países não apoiam as sanções? Você pensaria que eles se alinhariam com as que ainda são as economias mais poderosas do planeta, mas esse não é o caso. Eles estão fartos com o duplo padrão dos Estados Unidos. Eles estão fartos com o duplo padrão do Ocidente. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão, não tivemos sanções contra os Estados Unidos. É um mundo de padrão duplo, e eu vivo no Ocidente. Tenho uma vida boa no Ocidente, mas não posso fechar os meus olhos para todas as... os desenvolvimentos negativos. E nós no Ocidente somos tão arrogantes, e as pessoas na China, se você falar com as pessoas da Ásia, do Oriente Médio, na América Latina e na África, todos eles estão fartos dos Estados Unidos, o IMF e o Banco Mundial. E eles não querem mais fazer parte disso. E com a China, eles têm outro lugar para irem agora. A China diz: nós te ajudaremos, te daremos empréstimos baratos, construiremos suas pontes, suas ferrovias. De repente, hoje os jornais estão cheios de manchetes sobre se nós teremos que ter racionamento de energia ou se nós tivermos um inverno muito frio, em fevereiro, literalmente as luzes podem se apagar. O que significa falta de aquecimento. Significará basicamente que a vida irá parar e dezenas de milhares morrerão de frio. E tudo isso porque 20 anos atrás passamos o ato das mudanças climáticas e atualizamos com esse comprometimento massivo de emissões zero. O que isso significa? Para cumprir esses objetivos, o que você tem que fazer é fechar a manufatura, deixar tudo isso para a Índia ou China, porque isso reduz as suas emissões de CO2. E então, com a energia, construa montes de turbinas de vento, aumente os impostos dos pobres, coloque cargas de subsídios nas contas deles, dê para os ricos, para as multinacionais, e não produza o seu próprio gás. Não produza o seu próprio carvão. Não produza o suficiente do seu próprio petróleo. Esta é a bagunça na qual nós entramos. E o extraordinário é que você pensaria que isso é coisa de extrema esquerda, socialista, mas não. São os conservadores britânicos passando isso, como Boris Johnson e outros forçando isso muito forte. E qualquer um ouse se levantar a dizer: espere um pouco, o que estamos fazendo? Bem, nós somos chamados de negacionistas. É o equivalente moderno de ser acusado de bruxaria. Essa é a bagunça na qual estamos. E vocês, pessoal, devem evitá-la. O inverno está chegando e deixando a Europa horrorizada. Talvez eles não tenham os recursos para lidarem com isso, e o desmoronamento da energia este ano será como nenhum outro para o continente. Será um frio e escuro inverno à medida que a Europa luta com a crise energética. Através dos países, os escritórios estão ficando mais frios, prédios históricos estão às escuras e padeiros não conseguem aquecer seus fornos. E as pessoas estão estocando madeira. Muitas pessoas estão muito nervosas sobre o inverno que se aproxima. Nervosos? Eles deveriam estar nervosos? Digo, eu tenho lido manchetes que dizem: oh meu Deus, as pessoas não atravessarão o inverno. As pessoas na Alemanha estão buscando pela palavra lenha. Se você olhar a palavra para lenha em alemão, ela está nos trends do Google. As pessoas literalmente não conseguem pagar as suas contas de energia elétrica. Com o inverno se aproximando, os europeus estão buscando novas maneiras para aquecerem suas casas. A ausência do gás russo barato está causando uma grande dor de cabeça. Os locais de venda de lenha, aquecedores e fogões a lenha
dispararam na Espanha à medida que muitas pessoas entraram em modo de sobrevivência. O presidente Alexander Lukashenko divulgou um vídeo tirando sarro da crise energética na Europa. Ao lado de um outro homem, o líder aparece cortando madeira. Ele diz que não vai deixar que os outros países europeus congelem até a morte. Abre aspas. Vamos ajudar nossos irmãos. Talvez eles também nos ajudem um dia. Eu vou apresentar uma teoria para você, é minha própria. Sinta-se livre para discordar, mas o próximo conflito entre o Ocidente e o Oriente pode ser sobre os minerais raros. Este é, na verdade, um artigo que você trouxe à minha atenção e eu vou só ler alguns parágrafos aqui. E isto é da União Europeia, a Comissão dos Estudos Europeia em Materiais Críticos Raros, que diz que o lítio e minerais raros logo serão mais importantes do que petróleo e gás. Nossa demanda por minérios raros irá aumentar 5 vezes até 2030. Devemos evitar nos tornarmos dependentes novamente, como ficamos com o gás e o petróleo. E a entrelinha aqui é: quem é o maior fornecedor de lítio agora mesmo no mundo? O Departamento de Estado dos Estados Unidos recentemente emitiu um relatório detalhando como a China domina 80% do mercado global de lítio. E o Partido Comunista está construindo 100 novas fábricas de bateria de lítio-íon. Todas estarão em pleno funcionamento no final desta década. As reservas naturais de lítio da China correspondem por cerca de 4,5 milhões de toneladas métricas. Os Estados Unidos têm 6,5 milhões de toneladas métricas deste produto. Embora seja difícil de extraí-lo, os locais mais abundantes de lítio na Terra são, pelo menos até agora, América do Sul e Austrália. Na Bolívia, o Salar de Uyuni são 10 mil quilômetros de solo plano branco como a neve no alto das montanhas e contém um considerável oceano de salmouras de lítio. Acredita-se que as salmouras de lítio da Bolívia contenham 21 milhões de toneladas do recurso. O Ocidente quer se tornar menos dependente da China, mas isso é sequer uma opção. Há reservas aqui? Não. Você pode ter um discurso do Estado da União em Bruxelas e dizer: vamos começar a construir nossas próprias reservas e desenvolver o nosso próprio projeto. Ambos conhecemos um pouco sobre mineração. E uma vez que você descubra um projeto, que é muito difícil, você precisa desenvolvê-lo. Isso leva no mínimo de 7 a 8 anos e muitas vezes até 15 anos. E esta crise é agora. Por que a Inglaterra congelou preços de energia? Ué, não é neoliberal? Então, a Inglaterra achou que estava elegendo uma nova Margaret Thatcher e ela chegou no poder e virou uma Cristina Kirchner. Porque logo de largada congelar preço, a gente que mora aqui no Brasil, ou aqui é brasileiro, a gente lembra bem o que acontece. A gente tem brasileiro pagando conta de luz extra aí até hoje por causa de uma canetada. Agora, infelizmente, a Europa não tem saída. Eles vão ter que se reinventar. O europeu se preocupou demais com a nossa Amazônia e esqueceu de limpar a sala de jantar deles. Agora está cheio de prato para lavar, tem louça espalhada, o sofá está uma bagunça. Europa, você só tem um problema. A gente é um país tropical. A gente pode ficar o ano inteiro fazendo caca que a gente não passa frio. Vocês riram quando os Estados Unidos avisou em 18 que a Rússia ia ferrar vocês e vocês não acreditaram. Agora o Putin está de um lado rindo e vocês vão estar do outro lado passando frio, com uma inflação alta, com atividade zoada, uma população que não quer trabalhar, que é um problema sério lá também, e a conta chegou. Então esquece a Amazônia, foca em arrumar sua casa, porque está uma zona aí a sua casa, e é um problema sério. Congelar preço. Vocês perceberam que tudo remete ao nosso década de 80 de Brasil? Parece que mas aí eu discordo um pouco. Aí eu discordo um pouco. Eu acho que congelar preço nesse momento é um congelar preço subsidiado a diferença a favor da empresa. Mas o Cabral vai ter consequências? Vai ter consequência em dívida pública, também, mas se eu não fizer isso, eu estouro a inflação. Mas e um subsídio ou alguma outra forma? Então, foi isso que eles estão fazendo. Ele congelou o preço e essa diferença ele subsidia para a empresa, mas que nem o modelo alemão. Eu já vou do lado do Fábio. Nós aqui passamos isso na canetada, não podemos esquecer, em 2016, se eu não me engano, né, no governo Dilma. Tá, mas que a governo Dilma, anta da Dilma, bem, ela queria controlar o IPCA. É diferente para poder não estourar. Lá nós estamos com uma guerra. A gente está em ambiente de guerra. Num produto que eu não controlo, que se eu deixar liberal, a Inglaterra literalmente vai para 30% de inflação ao ano. Ué, que faça outra medida. Que outra medida? Se o gás não é meu, se o gás vem da... Eles já fizeram de ICMS, no governo anterior já fez isso. Congelamento de preço, uma hora a conta vai vir. Ok, mas qual é a solução? Para um produto que eu não tenho. Esse produto, Fábio vende. Fábio me diz, não, vou te vendo.
Não devemos esquecer que Putin disse que estava disposto a continuar a fornecer petróleo e gás para a Europa Ocidental. E ele tinha apenas uma exigência: você tem que me pagar em rublos, em ouro, em Bitcoin. Então os países ocidentais disseram: não aceitaremos isso. E essa é a razão pela qual Putin encerrou o petróleo e gás para o Ocidente. E isso resultou em um pânico no mercado. Teve um aperto curto. E agora os cidadãos na Europa são confrontados com contas de energia que são 3, 4, 5 vezes mais comparadas com o último ano. 5 times compared to last year. Então eu tenho que congelar, porque senão o produto vai ficar tão raro, tão caro que eu me ferro. Isso vai ferrar o quê? Conta pública. É conhecido, vai se ferrar a conta pública. Mas eu tenho que ferrar a conta pública nesse momento, porque senão você não vai ter consumo de gás. A inflação explode no país na boca do inverno. E aproveitando eu tô que a gente igual está o Fábio falando aqui. Eu acho que ela tá muito mais Kirchner do que a Tati. Ela tá Kirchner por decisão. Imagina o gás liberal. O gás na Alemanha subiu 300% em um ano. Imagina se subir 1000%. A população passa frio, morre. Sim, claro. Mas isso não é só eles lá, né? A Europa como um todo tá passando. Então, por isso que nesse momento eles estão atuando. A ideia é fazer isso até março, quando passa o inverno. Só que tem que combinar com o Putin, né? O que tem que fazer, Cabral? Eu concordo com você que o governo tem que fazer alguma coisa, mas assim, o problema é, a solução tem que ser uma coisa construtiva e não como eles vêm fazendo há anos, que é rir do Ocidente, rir da América, porque não gostavam da fuça do presidente e ferrar o povo agora. Isso, esses caras têm que ser julgados. O que eu acho engraçado, principalmente agora que a gente está no Brasil numa época de eleição, a gente esquece dessas coisas e foca muito na figura da pessoa, foca nas ações. O principal ação, o governo alemão riu na ONU, riu em encontros privados, todos os vídeos estão aí. E ficaram na mão de um maluco que não tem nada a perder. E agora quem vai pagar essa conta gigantesca é o povo. A máscara despencou, né? Eles estão desmatando florestas, historicamente, patrimônios, para usar lenha. E vem encher o saco da Amazônia. Então, assim, o mundo é maravilhoso essas horas. Dá uma volta que é linda, entendeu? Quer intervir? Livre mercado. Pô, vou estar aqui, ó, chequinho, 1.000 euros para cada um, 1.000 pounds. Eu vou estourar minha conta pública, eu que fiz a cagada, deixo o mercado fluir. Porque vim falar que é culpa da empresa geradora de energia, ela tem que comprar a energia mais cara da Rússia. Sim, concordo. Aí você está intervindo no mercado, dá dinheiro, que nem a gente está fazendo no Brasil. A Petrobras está dando lucro recorde, enfia dinheiro no bolso do povo. O povo está aqui, ó, vai comer, a inflação tá coisa, dá o voucher, exatamente, ó, tá aqui, ó, vai comprar energia, vai comprar o que você quiser, o dinheiro está no seu bolso. Inclusive, é para isso que o governo serve. A gente esquece idolatria, né? O governo é nosso funcionário e a gente paga eles muito bem para isso. Faz seu trabalho direito, meu amigo. É só isso que a gente quer. Faz seu trabalho que eu faço o meio e vida que segue. Pois é, Kelly, então a gente está vendo o Reino Unido levando, vamos dizer assim, um puxão de orelha dos mercados. Vejam vocês, eu não estou falando de uma economia emergente, nada disso. Eu estou falando do Reino Unido, eu estou falando da moeda forte ali, a libra esterlina. Por que está levando esse puxão de orelhas do mercado? De um lado, porque está aumentando gastos, e está tentando colocar um teto ali no preço da energia. Essa conta não fecha. Do outro lado, esse período de dinheiro barato, de dólar barato, ficou para trás. Daqui até o final do ano, mais ou menos, para a economia brasileira já está precificada, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, né? Ou seja, 2022 deverá entregar para 2023, de um lado, uma economia mais aquecida. Esse aquecimento da economia vem tanto por fatores estruturais, mas também por alguns anabolizantes que foram adicionados na economia ao longo de 2022, mas vai entregar também para 2023 algumas faturas a serem pagas. Quando a gente olha para 2023, o que nós devemos enxergar? Olha, provavelmente parte dessa turbulência do mercado internacional deverá desembarcar com mais fôlego aqui dentro, mais do que isso, né? Parte dessa deflação que nós tivemos no IPCA 15, parte alimentos, mas também se contaminou para outros produtos. Isso é a política monetária finalmente fazendo efeito. É uma política monetária contracionista, você está começando a fazer efeito agora, tem muita coisa para desembarcar lá em 2023.